Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem amados, nós terminamos já a leitura de Lucas capítulo 9, aliás, capítulo 8, e ministramos semana passada, terminamos o capítulo 8. Vamos ler agora capítulo 9. Louvado seja Deus. Claro que não vamos ler o capítulo todo, vou ler até onde vamos ministrar hoje. E certamente vamos ter ministrações em várias partes deste capítulo. Vou me deter até o versículo, deixa me ver aqui, acredito que até o versículo 6, né? Ou então até o versículo 9, não sei, vamos lá. Lucas capítulo 9, amém? Abra a tua Bíblia, acompanhe comigo, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, eu estou lendo a versão corrigida, né? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outro que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Chegamos ao capítulo 9 de Lucas, glória a Deus, que refere-se há muitos episódios do ministério de Jesus que se diferencia em alguns aspectos. Por exemplo, aqui a missão dos 12, né? Nós temos também lá no capítulo 10 a missão dos 70 discípulos, que esse número foi aumentado, né? E as mesmas instruções que Jesus deu aos 70, lá no capítulo 10, a gente percebe aqui, dada aos 12, que a missão era a mesma, a responsabilidade dos 70 era a mesma dos 12, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que temos aqui é algo realmente glorioso no que diz respeito à missão, à tarefa
evangelística que o Senhor responsabiliza os discípulos, que mais tarde recebe o nome de apóstolos, e que não era uma peculiaridade apenas deles, a virtude e o poder sobre os demônios. Esta virtude, este poder sobre os enfermos, sobre as enfermidades, sobre os demônios, é uma realidade ainda hoje na vida dos que creem. Não é? E para isso não precisa necessariamente de ter o dom, até porque não existe o dom de expulsar demônios. Já expliquei isso aqui. Com relação aos demônios, nós é que temos que usar da autoridade do nome de Jesus. Marcos capítulo 16 está escrito, quando Jesus ordena esta missão, que os sinais seguirão aos que crerem, e em nome de Jesus expulsarão demônios, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma irmã testemunhou domingo recente agora lá na igreja, que em uma visita do pastor à casa dela, louvado seja Deus, ela que vinha se queixando de fibromialgia, né? São muitas dores. O pastor chegou a ela e impôs as mãos. Domingo passado, dia 26 de fevereiro. O pastor chegou para ela, impôs as mãos, tá sentindo melhor? Como é que tá? Tá cheio de dor. Botou a mão lá. E em nome de Jesus eu disse, tá expulsa toda a dor. Ela testemunhou que dormiu melhor. Como eu estive na casa dela de novo, na mesma semana, até porque é minha cunhada, perguntei se ela tinha melhorado. Ela disse, olha, depois daquela noite eu até dormi bem. Então eu disse, mas tá melhor? Não, então vamos orar para Jesus fazer a obra completa, né? Impus as mãos sobre ela em nome de Jesus, que saia toda a dor. E ela testemunhou, glória a Deus, que o restinho de dor que tinha saiu. E ela até disse, os irmãos percebem que eu vinha para a igreja mancando, e já não estou mais mancando. Esse foi o testemunho da irmã Miriam, domingo recente agora. E eu falei aquilo com seriedade. Era uma visita de família, né? Algo bem informal. E fiz a ela como faço a qualquer pessoa que eu sei está enfermo, e eu me aproximo, né? Porque este poder, ele está em nós, pela outorga de Jesus, né? E pelo fazer jus à Escritura, que o Senhor Jesus também disse, vos dou poder. Existem os dons de curar, que é algo mais específico para determinadas situações em que há uma manifestação bara do poder de Deus, há uma manifestação instantânea, específica de Deus para aquela situação. Mas os sinais seguirão aos que crerem, disse Jesus. Não é? E nós cremos. Louvado seja Deus. E aí acontece. Porque o Senhor nos deu
ferramentas para isso, como a imposição de mãos. Louvado seja Deus. Então isto é uma realidade para os dias de hoje. Isso é uma realidade para os dias de hoje. Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não se pode conferir na história uma transição apostólica deste poder. E Jesus sabendo disso, Jesus sabendo que o histórico apostólico seria interrompido, né, pela grande perseguição que a igreja sofre no terceiro século, quando praticamente já no quarto século não existe uma raiz original desses apóstolos e sequer de discípulos, né, de alunos deles. Por isso que a palavra de Jesus, ela é atemporal. Os sinais seguirão os que crerem. Atemporal porque está para todo o tempo. Louvado seja Deus. E se você crê, os sinais acompanham você hoje, acompanham você agora. E como estávamos dizendo, para expulsar demônio não precisa ter dom, basta fazer uso da fé na autoridade do nome de Jesus. E para curar os enfermos, é o crer e a imposição de mãos. E isso está facultativo a todo cristão. A todo cristão. Para os que, por incrível que pareça, para os que exercem um exercício eclesiástico, ainda tem um outro dispositivo, que é a unção com óleo. Só quem pode ungir com óleo é quem, à luz do ensinamento de Tiago, capítulo 5, só quem pode ministrar unção com óleo é quem exerce um ofício eclesiástico. E eu faço questão de bater nessa tecla para corrigir a vulgarização da unção com óleo. E eu me refiro à vulgarização da unção com óleo, o fato de estar todo mundo ungindo todo mundo. E aí vem o argumento que parece forte, mas que não tem respaldo bíblico, de algumas pessoas que dizem: ah, pastor, mas funciona. Eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, mas eu ungi fulano, eu ungi Beltrano e aconteceu. Bem, aí quem sou eu para questionar a sua fé? Só que, biblicamente falando, só quem pode ungir. Uma coisa é eu fazer o que está demarcado para eu fazer, e outra coisa é eu fazer o que não está demarcado para eu fazer e acontecer do mesmo jeito. Isso não implica que eu não estarei transgredindo um princípio. Estarei sim. A exemplo disso, a gente usa como argumento bíblico Deus ter falado a Moisés 2 vezes. Uma para que ele falasse a rocha, para que da rocha saísse água. E ele falou a rocha, e na primeira ocasião, e sai água da rocha. Na segunda ocasião, Deus manda ele falar a rocha, e ele, ao invés de falar a rocha, ele fere a rocha. Sai água do mesmo jeito. Mas por ele ter ferido a rocha e não falado a rocha, tá vendo agora aí? Funcionou, saiu água do mesmo jeito. Sim, mas Deus mandou ele falar. Mas Deus mandou ele falar.
E por essa diferença do comportamento de Moisés, ele não pôde entrar em vida na terra prometida. Então é importante tocar neste assunto de novo, para que nós nos limitemos ao que diz a palavra. E por falar a nos limitarmos ao que diz a palavra, é o grande diferencial hoje dos que são mais bibliocêntricos na fé, dos que simplesmente professam a fé. Dos que simplesmente professam a fé. Seria suficiente simplesmente professar a fé, não é, irmãos? Seria, sim. A gente vê na Escritura uma chamada do uso da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que até o uso da fé tem que estar centrado na Escritura, sem transpassar o que diz a Escritura, limitar-se ao que diz a Escritura. Limitar-se ao que diz a Escritura. Por que eu estou falando disso? Porque mais do que nunca, amados, está crescendo o misticismo no meio evangélico. Nós não usamos ídolos, não usamos amuletos. Cristão que se preza não usa ídolo, não usa amuleto, não usa terafim. Cristão que se preza, ele simplesmente usa da fé e limita-se ao que foi restringido a ele pelo Senhor Jesus. Os elementos, a imposição de mãos, a unção com óleo, o pão e o vinho da Santa Ceia. Por que isso? Porque há cristãos que se nomeiam cristãos, mas estão se utilizando de feitiço, de terafins, de amuletos, de incrementos à fé. E o pior não é nada. O pior é que isso vem, inclusive, tirando a suficiência da palavra de Deus, tirando a suficiência do nome de Jesus. Quando se usa água rosa, quando se usa bala ungida, quando se usa qualquer outro elemento para acionar a fé dos outros. Isso não é correto. Ah, pastor, mas funciona. Mas não é correto. Mas não é correto, meu amado. Não é correto, minha amada. É quando a Bíblia aponta que é essa limitação à Escritura e essa transcendência ao ensinamento da Escritura que diz quem é ou não cristão, quem é ou não, quem vai ou não pela palavra de Deus. Amém? A gente continua com esta abordagem na próxima programação, porque já estamos na hora de orar, já estamos na hora de invocar o Senhor Jesus. Amém? Então não perde a próxima programação não, que vem esclarecimento de Deus para mim e para a tua vida acerca deste e de outros assuntos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.